E aí, meus queridos e amados irmãos, como é que vocês estão? Bom ou nada? Hoje estamos aqui, mais uma vez, eu e meu amigo Micaelson. Ô, meu querido, a Paz paz de do Senhor, Deus, tudo como é bom? que você tá? Bom, graças a Deus. Mesmo? Mais uma vez juntos aqui, né? Mais uma vez, infelizmente. Estamos aqui hoje para mais uma conversa, aprender um pouco mais, trocar experiências e falar de Jesus, que é o nosso alvo principal aqui. Para você que está nos acompanhando daí já, não sei se você reparou, já estamos em um lugar diferente de novo, ou seja, não temos um lugar para gravar. Mas nós queremos ter um lugar para gravar e você pode nos ajudar com isso, com algumas formas de doações. A primeira é, do ladinho aí você vai ver que tem um chat. Nesse chat você pode fazer doação de qualquer valor. E qualquer oferta missionária a gente recebe com alegria. Estamos usando os microfones da igreja emprestados, mas login chega os nossos. E vamos melhorando, vamos progredindo. E a outra forma é pelo site que está na descrição, que é no Apoia-se. Nesse site também você pode fazer uma doação mensal. É como se fosse uma assinatura de qualquer valor também para nos ajudar. Você será um apoiador desse canal e logo também terá alguns benefícios para quem nos apoia. A gente ainda não tem, porque como está iniciando, a gente não tem nada para oferecer em troca. Por enquanto, só o nosso esforço. Mas é isso. Hoje estamos aqui com o nosso querido amigo David. Boa noite, galera. Pai do Senhor Jesus. Pai do Senhor, meu querido, que honra. Que prazer estar aqui com vocês. Vamos fazer esse bate-papo aí. Acho que uma oportunidade ímpar da gente falar mais e aprender mais um com o outro. É verdade. É isso O aí. David é o cara que eu não consigo sentar com ele e conversar 5 minutos. Toda vez que a gente senta para conversar é 2, 3 horas de conversa, né? No mínimo. No Que mínimo. bom, cara. Eu vim aqui ontem. esses Foi dias ontem, aí, Foi ontem foi que a gente veio aqui. Cheguei aqui, eu acho que umas 5 horas, saíram Não, era 4h30 mais ou 4h30. menos. Era, quando você saiu daqui já era quase... umas 6 horas, mais ou menos. É por aí. Nossa, mas conversou. e só assunto bom. Então o assunto Bom. rende, né? O assunto muito, rende. muito. Isso é bom. Isso é bom. Bom, David, vou apresentar ele aqui mais ou menos para vocês. Como eu disse no início, a gente conversou, a gente não quer trazer aqui pessoas famosas, a gente quer trazer pessoas que têm experiências, conversas boas para a gente aprender. E o David, hoje você trabalha com o que, David? Eu sou representante da indústria farmacêutica. E quando eu te conheci, você trabalhava com telefone. Era telefonia, era gerente de contas, não é operadora de telefonia. Tá vendo? Não é gente famosa lá de cima, é gente comum igual nós e que pensa. Isso é o que eu não mais sabia. gosto. Sai fora da caixinha, eu né? já trabalhei também com... Você trabalhava com telecomunicações? Eu trabalhava na Oi, gerente de contas da Oi. Eu trabalhei na GVT também, 2 anos e 4 meses. Na época que era GVT, né? Meu Agora concorrente, hein? é Número 1. Pois é. 7 anos Bom lá. saber disso. Bacana. Bom demais. Então, David, ontem a gente estava conversando sobre alguns assuntos e eu já quero puxar um desses assuntos para a gente falar. A gente estava conversando ontem sobre a questão dos fins dos dias, né? Desse momento que a gente está vivendo, né? E é um assunto que a gente sempre gostou de conversar. E eu queria puxar já de início uma coisa que você falou para mim há, acho que tem mais de ano, sobre aquele Nirvana, você lembra que a gente conversou? E eu queria que você contasse essa experiência, esse sonho, aquela que foi até você, eu não lembro direito já da história. Vou falar, vamos lá. Na verdade, assim, foi uma das várias experiências que eu tive já desde a época da minha conversão, algo que me chamou muita atenção, que quando é de Deus é um negócio que não tem muito nexo, ele não tem, assim, nexo com o seu dia a dia, porque você não podia falar, não, é um sonho, é algo que, aconteceu isso, eu vi um filme, sei lá, alguma coisa que tivesse esse vínculo para que você tivesse aquela experiência. Só que não, foi totalmente fora do comum. Num sábado, a umas 7 horas da manhã, dia de sábado eu deixava para acordar mais cedo, né? Acordar mais tarde, perdão. E aí, de repente, uma voz começou a me contar muitas coisas. E eu não estava vendo nada, só escutava a voz falar, eu estava com o olho fechado, aquela voz me falando muita coisa, e eu desesperei e falei assim, espera que eu tenho que anotar, eu preciso anotar isso. Eram coisas muito importantes. E a voz não parava de me falar, como se tivesse pouco tempo para me falar tudo o que tinha que me dizer. Sei que, em determinado ponto, a voz falou um nome, falou Nirvana. E só que eu não lembro de nada além desse nome. Porque imagino que seja algo que o ponto central da história estava em volta desse Nirvana.
Imagino que seja isso, porque eu falei assim, eu acordei falando assim, eu falei, eu não posso esquecer, Nirvana. E eu acordei falando Nirvana, 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 Nirvana. Eu acordei repetindo, eu sentei na cama, repetindo esse nome N vezes. Minha mulher assustou, minha esposa ficou assustada, assim, que isso, amor, o que foi? E Como é aí que eu... não assusta, né? E eu Acorda falei falando nome assim, nada a eu tenho que ver. lembrar, Nirvana, Nirvana, Nirvana. Eu levantei, peguei meu celular, a primeira coisa, eu levantei, sentei no sofá. Na hora eu pensei assim, será que é uma pessoa com esse nome diferente, Nirvana? Nunca tive nada que tivesse alguma referência a isso. E eu pesquisei Nirvana. Aí o Google, quando você não coloca uma pesquisa, entre aspas, ali, né, para poder focar naquilo, ele me corrigiu como Nirvana, né, que é aquela banda de rock da década de 90, né, inclusive quando era ímpio, gostava ainda para variar. E aí me trouxe as informações, passou uma música do Pink Floyd, também é música também, mas nada específico. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, mas o que é isso, cara? Meu Deus, e na hora eu não pensei em colocar dessa forma. Fiquei aquele negócio batendo na minha cabeça. Eu lembro que no outro dia eu fiquei tão atordoado com aquela experiência, que no outro dia eu vim conversar com o pastor Divino, né? Contar para ele o sonho. Ele também não teve discernimento daquilo. Falei com o Samuel, Samuel, tem uma coisa de errada nisso, cara. Sonho, nunca tive nada desse gênero. Alguma coisa esquisita, cara. Não sei o que é. Mas aí eu, ainda naquele intuito de saber, né? Que você fica naquela fome de tentar entender o que era aquilo. Continuei a pesquisar. Algumas pesquisas, achei Nirvana Systems. Era uma empresa da Califórnia. O nome do diretor era Navin Hill, o nome do cara. E ele desenvolveu um chip de inteligência artificial, de aprendizado profundo. E aquilo eu falei, mas o que tem a ver, né? Na hora não fez muita... Não teve muito sentido aquilo. Para mim, eu achei assim, né, estranho. E passou o tempo, foi passando o tempo. Eu acabei deixando isso um pouco de lado, apesar porque eu não entendi o que era aquilo. Mas mais para frente haveria mais informações que aí sim a coisa ia fazer sentido, né? Aí eu comecei a ter outras informações, como por exemplo 5G, como Big Data, como computador quântico. E aí começou a me interessar mais esse assunto. E eu fui entender, buscar a fundo do que se trata realmente a inteligência artificial. Que nada mais é do que um chip que tem a capacidade de aprendizado profundo por meio de inferência. Informações, quanto mais informação ele tem, ele obtém, ele consegue tomar decisões por conta própria. Ele vai fazer determinadas tarefas de forma mais otimizada com o menor tempo possível. Então, assim, é um modo de falar aqui, né, da gente explicar isso. Mas outras aplicações e várias outras aplicações, é como se fosse uma criança. A criança, quanto mais ela vai aprendendo, ela vai tendo discernimento, tomando decisões de uma melhor forma possível, vai amadurecendo. Sim. E isso é inteligência artificial. E o problema é que quando você junta tudo, aí a gente tem algo um pouco preocupante, né? Hoje a gente está falando aqui, e aí, por isso que eu tô falando, esse negócio acho que foi em 2018, eu não lembro. Você lembra, Samuel, um ano disso? É recente. Foi, deve ter uns 2 anos que a gente conversou sobre isso. Tem uns 2 anos, já tem uns 2 anos, mais ou menos isso. E aí, nesse intervalo aí, nesse inteirinho, eu acabei tendo... A gente acaba estudando e Deus vai mostrando. Deus vai dando essas oportunidades a gente saber mais e a informação vai chegando. Deus parece que vai articulando para que as coisas cheguem ao seu conhecimento e te desperta esse interesse. E quando você soma tudo, hoje a gente já escuta falar em 4ª Revolução Industrial. Já está bem perto. Isso é o ponto, né? Hoje, assim, aí quando algumas pessoas vão questionar a respeito disso, falam, não, ninguém precisa ficar preocupado porque a gente está falando aqui que a gente vai especializar melhor as pessoas mais especializadas para acabar tendo a sua função e o seu lugar nessa revolução que está acontecendo. Mas quando você olha e para pensar, a gente está vendo agências de banco fechando, empresas demitindo, reduzindo os quadros de funcionários. Isso hoje é uma realidade, não só por conta da pandemia, mas antes da pandemia já estava acontecendo isso. Porque a inteligência artificial, a automatização desse processo hoje é uma realidade. Hoje banco mesmo não precisa de tanto funcionário, porque pelo celular você é atendido por exemplo, a Bradesco tem a BIA, né?
Na A verdade, Caixa tem uma outra lá que eu já sua nem lembro. inteligência a artificial. tendência agora é os bancos ser digitais, né? A tendência 100%. é 100% digital. É muito fácil hoje você abrir uma conta, movimentar dinheiro sem precisar ir na agência. Eu, particularmente, eu não faço nada na Eu agência. também não Você tenho não mais vai nada mais no banco, não. presencial. Pagar contas pelo aplicativo, tudo pelo aplicativo. E tá vendo como a gente tá sendo induzido de forma muito sorrateira, muito normal. Muito sutil, muito né? sutil. A palavra é essa. Obrigado. Facilidade. É para facilitar a nossa vida. Né? Você entendeu? Ou Nada, nenhuma mudança ela vai vir com um termo pejorativo. Sim. Ela vai vir com muitos benefícios, muitos atrativos, para que você tenha uma adesão fácil, sem resistência. Ô, David, você nunca se perguntou por que você teve esse sonho? Por que Deus quis te mostrar esse negócio? Você nunca se perguntou? Samuel, é interessante. sua Provavelmente pergunta. já, né? Com certeza. Até porque quando a gente olha assim, você vê assim, mas quem sou eu, né? Não, e tipo, uma palavra. Não, e assim, e detalhe, assim, quando você vai ver uma pessoa que, teoricamente, ele não tem... Eu não sou ninguém, nem um cara proeminente, nem um cara que tem alguma relevância, vamos falar assim, de forma... que eu possa ter alguma persuasão diante de um público, de uma pessoa. Não sou, né? Vou usar um termo aqui, não somos ninguém, né? Teoricamente falando, é isso, né? É uma pessoa comum. É uma pessoa comum, né? Como qualquer outro. E eu achei interessante, mas há um tempo atrás, antes disso tudo, assim, no meu processo de conversão, eu tive algumas... A conversa de crente, né? Vamos Sim, falar sobre sim. isso. Eu tive algumas experiências interessantes. Eu ia até te perguntar quando foi, como que você conheceu Jesus? Como foi, quanto tempo tem? Interessante essa pergunta. Vamos lá. Geralmente eu não dou muito testemunho disso, desse momento, mas minha esposa, eu era católico mesmo, vamos falar assim, né? Católico fala praticante, né? Roxo. Era católico. Era católico, né? Era católico. Não era crente, né? Não. Católico. A vida inteira eu fui católico. Nasci num lar que nunca foi, assim, falar católico, mas só da boca pra fora, né? Mas eu sempre gostei, sempre tive essa curiosidade. Minha vida sempre ela foi um pouco sobrenatural, assim. Isso é até interessante, né? Quando eu era menino, algumas vezes minha mãe sempre levava pra benzer. Lembra dessa época, né? Acho que todo mundo... Não, eu não passei. Você não. Mas eu nasci filho de pastor. Então, você foi bem. Não, você também bem. nasceu filho de pastor. Nasci na igreja. Então, vocês não vão compartilhar dessas experiências, não. Eu só fico sabendo mesmo. Mas, enfim, quando eu ainda era menino, minha mãe levava pra benzer, né? Então, uma vez que um cara falou assim, não, esse aqui vai ser... Ele é muito espiritual, ele vai ter dom e não sei o quê. Enfim, o diabo, né? Lançando mentira pra desvirtuar a gente, né? Acabou falando algumas coisas, mas enfim. Uma das primeiras coisas que muito me chamou a atenção foi quando a minha bisavó morreu, minha avó Ana, mãe da minha avó, por parte de mãe. A vovó Ana morreu, eu era criança, eu tinha uns 6 anos de idade, por aí, novo. Gente, eu lembro perfeitamente que ela estava na área da casa dela, no caixão, estava velando naquela época, né? Ela no caixão. E eu vi minha avó subindo assim, ó, deitada, dormindo. Só aquele negócio azul, assim, meio branco com azul, subindo. Dormindo. Eu tava brincando, eu parei na hora, corri pro colo da minha mãe. Falei assim, mãe, o que você tá vendo? Mãe, você tá vendo? Minha mãe lembra disso até hoje. Minha mãe, perguntar pra ela, ela lembra exatamente. Foi muito chocante aquilo. Eu falei, mãe, minha avó. E minha avó subindo assim pelo telhado. Como uma área da casa, aquelas áreas puxadinhas, né? De alvenaria mesmo. Minha avó subindo e a primeira vez que eu tive uma experiência assim sobrenatural. E depois daquilo, meu amigo, eu tive muitas outras, eu via muita coisa, enfim. Foi meio diferente a minha juventude. Você era criança ainda, né? Não, a minha infância mesmo foi muito diferente. Eu vi muita coisa acontecer também, mas não nesse Mas só que você já era num crente. lar cristão é diferente. É diferente. Seu pai teve discernimento daquilo e repreendeu aquilo, orou e, né, expulsou. Na verdade, eu via porque meu pai expulsava na vida dos outros. É isso que eu tô falando. E aí eu via ele expulsando e eu vi aqui, por exemplo, aqui em casa aqui mesmo, eu já vi. Pois é. Já vi o bicho bem aí atrás aí. E até bati um papo com ele, você acredita? Mas eu vou te falar um negócio. Isso daí é normal num lar cristão, porque você tem discernimento, né? Num lar evangélico. Já vi muita nuvem andando dentro de casa. Mas eu acho que assim, quando o diabo, às vezes ele não consegue atingir eu, por exemplo, eu nunca tive essa experiência de ver. Só que com o meu filho, você conhece ele, 3 anos de idade, pequenininho. Às vezes quando a gente ia fazer ele dormir,
Ele deitava na cama e falava, papai, ó, tem um bicho aqui. E a gente não via. A gente não conseguia Mas ele, ver. como é criança, ele tava vendo. E ele conseguia ver. Os olhos E isso espirituais várias eram vezes, abertos. várias vezes. Meu filho, aonde? A gente olhava pro quarto, não tinha nada. Aí a gente orava, repreendia. Várias vezes a gente orou, repreendeu. Nunca mais ele viu. Só que eu nunca vi. Eu nunca tive essa experiência de ver, né, pessoalmente. E às vezes atinge um filho, ou a mulher, o pai, a mãe. Né? No seu caso, vocês já viram. Eu também não tenho muita vontade de ver, não. E eu vou te ser bem sincero, eu não gosto de lembrar daquela época, não. E naquele período lá, o negócio foi, eu via tanta coisa que eu tive que fazer 1 ano e meio quase de tratamento com psicólogo. Chegou nesse ponto. Cheguei nesse ponto. De muita coisa que eu via. Eu via gente em pé, assim, no canto da parede. Depois daquele evento da minha avó, não sei o que aconteceu, não sei te explicar, né? Isso aqui é no meio pentecostal, isso é muito normal de falar, né? Se for no meio calvinista, assim, já não se fala muito sobre isso, né? Mas nós aqui, quem é crente e é evangélico... Os calvinistas não acreditam nessas aparições sobrenaturais, não? Acredita, mas assim, eles são muito... Mais céticos? Mais céticos a respeito dessas coisas, Tá. entendeu? Desse sobrenatural, assim, Entendi. entendeu? Mas enfim, então, eu via aquilo, e só que eu era católico, minha mãe ficava desesperada. Teve um evento onde foi o divisor de águas, minha mãe falou, não, vou levar esse menino no psicólogo pra ver. Tá Tem um trem errado aí. Tá errado. Foi um dia que eu tava na cozinha, a gente morava no barracão, no fundo da casa da minha avó, lá no setor no Jardim Bela Vista. E a gente tava, eu, minha mãe, minha irmã, meu pai trabalhava de madrugada nessa época. E tava eu, minha mãe e minha irmã na cozinha. E, de repente, eu fui da cozinha pra sala pra assistir televisão. Na hora que eu saí, eu vi uma mulher de calça jeans azul, blusa vermelha e cabelo preto, pretinho, longo, passando do meu quarto pro quarto da minha mãe, correndo. Aí eu piquei a mula. Mãe, tem alguém aqui. E nessa época, meu avô tava vivo. Aqueles velho sistemático, bruto, velho barroso, brigão, tal. Aí chamou meu avô lá. Meu avô veio e tal, olhou, nada. E eu vi uma pessoa igual eu tô vendo vocês aqui, correndo de um quarto pro outro. Porque você lembra disso hoje perfeitamente. Perfeitamente. Agora, eu te falei agora há pouco que eu nunca tinha visto. Você falou da mulher de branco e me veio à memória. Eu vi uma vez, não em casa, viajando na estrada, no meio da estrada. Eu sozinho no carro, meia-noite mais ou menos. Tava indo pra casa no interior. E eu vi uma mulher de branco no meio da pista. Desviei o carro. Quando eu olhei pro lado, e olhei no Cadê? nada. Não tinha nada. Você me falou disso. Eu acho que Você lembra? Eu tava indo pra Crominha, Foi tem pouco tempo isso? Tem uns 3 anos, mais ou menos. Não vi nada. Cara, eu sei que E assim... eu tenho certeza que eu vi. Eu tenho certeza do que eu vi na vida. Não tava com sono, não tava dormindo. Ela tava... mesma situação. A minha eu tava na cozinha. Eu, minha mãe e minha irmã conversando. Minha mãe fazendo mulher de janta. branco eu nunca vi, não. O que eu Ela vi tava- foi a coisa mais estranha. Você já assistiu Dragon Ball? Sim. Eu, quando era menino, Então você vai saber quem que é o caboclo. Aquele rosinha lá que ele começa Majin Buu. Majin Buu. Eu vi ele aí, ó, no fundo do quintal aqui, ó. Na época que aqui em casa, não sei se você lembra, aquela época que tava ficando todo mundo doente. Que você via que o inimigo tava tentando destruir a nossa casa aqui mesmo. Você lembra dessa época? Eu lembro. Sei, eu E acompanhei. aí um dia apareceu ali, ó, bem onde fica ali a entrada do galinheiro ali na frente ali. A cabecinha dele assim. Na hora eu rupiei tudinho, rapaz. E pior que você rupeia e escorre uma lágrima já. É uma sensação muito ruim. E assim, eu não sou. Eu não tenho medo, mas assusta. Eu não tenho medo que tem gente que Não, vai você prender e sai assusta. Não correndo. tem Mas como se assusta assustar. porque a opressão é esquisita demais, Sim. a opressão do trem. doido, E eu comecei É a uma falar com presença ele. ruim demais, né? Deus me defenda você ver um trem desse. Não, toda vez. Eu ver, eu sentir, Isso é demônio. me escorra assim, uma lágrima em mim, assim, automático. Não, mas é trem Não mais tem difícil. esse que não tem esse que não tem o emocional não fica abalado. Não tem esse assim, Rapaz, né? Tem lógico, homem, aí nesse momento você clama o sangue de Cristo, né? Expulsa esse trem, manda para lá, mas Não, eu conversei com ele brabo. Falei, não, por que você não larga minha família de mão? Vai arrumar outro canto pra você ir. E eu fiquei brabo, eu tava com violão ainda. Aí eu comecei a cantar uns hinos pra ele que eu fui inventando na hora. Nem lembro o que eu tava cantando. Eu sei que rapaz, mas foi bonito na hora. Deus me livre. Eu sei que nesse período aí, minha mãe, aí foi o divisor de água. Minha mãe, não, vou levar esse menino pra fazer um tratamento, tá errado. Aí eu fiz um acompanhamento com o psicólogo durante 1 ano, 2 meses. Graças a Deus, não sei por que eu ainda continuei, eu era ímpio ainda, né? Parei de ver. Depois de um tempo, não lembro em que período, esse negócio tem bastante tempo, parei de ver. Beleza. E continuei minha vida de ímpio, né? Pecado. E eu era um ímpio
I maiúsculo. Não, na verdade, todas as letras em K. Ímpio praticante mesmo, né? Ímpio praticante. Isso eu era. Né? Isso eu, infelizmente, né? Isso não é a caso de eu rir, né? É a caso de chorar, né? Se eu pudesse voltar no passado, eu queria ter sido um crente bom desde o começo. Um Praticante. Um crente de verdade. Um homem piedoso, temente a Deus desde o começo. Isso eu não tenho... Diferente, às vezes eu fico vendo assim, pessoas dando testemunho e contando o seu passado com uma certa glória. Eu falo, poxa, você tinha que se envergonhar desse passado, né? Você tinha que chorar desse passado. Eu tenho orgulho do meu passado, mesmo sendo filho de crente. Eu tive um pedacinho que eu acho que eu conversei com você sobre isso. Rapaz, não tem um pingo de orgulho. Eu já vi pregador dando testemunho da vida dele que, rapaz, era só desgraça na vida do camarada, e só coisa ruim. Glória. Eu já matei não sei quanto, rapaz, qualquer vantagem disso. É droga, roubei, prostituí, não sei o que, vai falando. Macumba, lá e vai, só contando desgraça. Conta isso com uma certa, achando, né, assim, uma certa pompa, né? Eu vi, não sei onde eu vi alguém falando que ele queria que o testemunho dele, ele não queria, ele falou, eu tenho o testemunho mais bonito pra contar pra vocês. E ele começou a contar o testemunho dele. Terminou do início ao fim ele contando que ele era uma criança que orava, que buscava, um adolescente que orava, que buscava, um jovem que cresceu orando e buscando, casou, continuou crente, virou pastor. Testemunho mais bonito. Esse testemunho é lindo. Esse é lindo, eu concordo com você. Esse o cara tem que contar com dando glória a Deus, de né? peito aberto. Se vangloriando, né? Agora, não contar um testemunho de ímpio, igual eu falo do meu, assim, que se eu pudesse voltar no passado, não teria feito nada do que eu fiz. Mas Deus teve misericórdia de mim. Foi um negócio interessante, assim. Depois que eu fui entender, é interessante como Deus trabalha na nossa vida, né? Com o passar do tempo, Deus vai te mostrando o que Ele fez na sua vida. Eu acho isso bem legal. Um belo dia na minha vida de ímpio, igual eu falei para vocês, ímpio marca maior, infelizmente, no meu trabalho e fazendo coisa errada, ímpio, no pecado, eu senti uma pontada aqui bem na costela. Eu senti aquela pontada assim e de repente é como se eu estivesse... É uma coisa assim... Eu fui ler isso depois de muitos anos, assim, eu fui começar a entender isso. E eu fui ler alguns livros desses homens do passado que eu gosto, mas eu senti aquela pontada e como se depois daquela pontada eu caí na real. Aí eu vi o que eu tava fazendo e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Caiu as escamas do olho. Justamente. Foi isso. Sabe, eu falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Por quê? E me deu aquele desespero. Vou falar um negócio pra vocês. Meu processo de conversão foi um negócio horrível pra mim. Porque pra mim eu vi, eu falei, é impossível um cara igual você salvo. Só que eu não entendi. Eu tava começando pra igreja naquela época. Foi assim, minha esposa, eu acabei pulando um pedacinho aqui, que quando eu conheci minha esposa já era crente, mas essas crentes não praticantes, né? Uhum. E eu católico Frequentante. E ela frequentante. Minha esposa começou a me levar para a igreja, a gente acabou frequentando algumas congregações modernas, vamos falar assim, né? Não foi aquela época que você tava lá na sede ainda, não? Não, foi antes. Calma aí, vou chegar nesse ponto. E aí a gente acabou indo para a sede. Então. Na sede, comecei a escutar comer comida boa, né? Uhum. E aí que aconteceu o que Deus fez. Porque até então eu não tinha me convertido. Eu tinha aceitado Jesus no passado, numa outra congregação, de uma certa... uma denominação até grande aqui em Goiânia, né? Tem várias igrejas, aceitei Jesus lá. E lá eu aceitei, mas ainda continuei ímpio. Olha que porcaria, né? Enfim. Então, eu não tinha nascido de novo naquele momento. Você era crente, não era convertido. Né? Boa, obrigado pela definição. É isso, eu era crente, mas não era convertido. Não tinha nascido de novo. Mas o processo foi interessante. E depois, assim, eu até fiquei muito confuso no começo. Porque como eu não sabia, ainda era um neófito ainda. E aí eu não via aquilo, não entendia, não fazia sentido para mim. Era por conta da falta de experiência com Deus, de informação e tudo. E aí, esse belo dia que eu estava no meu trabalho, como eu falei, eu senti essa pontada no meu peito. E é como se eu estivesse vendo agora o lixo que eu era. O imundo que eu era, aonde que eu estava atolado até a cabeça, na lama. Como diz o pastor de mim, até a tampa. Até a tampa. Tava no Todd até a tampa. Como diz ele, né? Usando as palavras dele. E aí eu vi aquilo e falei assim, meu Deus, eu não posso ser assim. E eu
passei um momento desesperador durante alguns meses. Os próximos meses foram horríveis, porque eu olhava para mim e aí eu via aqui e falava, eu não posso ser salvo. Como um cara igual eu, sujo igual eu, vai ser salvo? Não tem condição. E aquele negócio foi horrível. Mas aí Deus, na sua infinita misericórdia, graça e amor, colocou pessoas na minha vida que eram pessoas cheias da presença dele, do seu Santo Espírito, Pastor Divino, meu amigo Cleidione, entre outros. E eu comecei a buscar o Senhor de verdade, Deus começou a me mostrar a verdade. E eu passei a entender, mas foi um período horrível que eu passei, assim, pensando assim, meu Deus, como? Por que eu vivi assim? Sua conversão foi dolorida demais. Foi dolorida. Pelo que eu percebo, pelo que você está falando, eu acho que a sua conversão, o bom é que ela foi mais direta entre você e Deus, do que, claro, que Deus usou pessoas também para te ajudar, mas o pontapé inicial foi a dor no seu peito, né? Foi. Foi tipo assim, né? Deus diretamente tocando em você para que você despertasse. Justamente. Porque geralmente, nas nossas conversões, geralmente Deus usa uma pessoa para chegar até nós com uma mensagem, né? Quantas e quantas vezes Deus fala para a pessoa, ó, tô te dando mais uma oportunidade. E Deus foi bom comigo. Deus colocou... Eu tenho um grande amigo que, antes desse processo, pregou muito. Porque assim, Deus meio que preparou o terreno para mim ter noção do errado. Sim. Então, antes disso, eu tenho um grande amigo, vou testar o nome dele, Eliseu de Castro, não posso deixar de falar ele. O famoso Ezeu. Ezeu, você conhece bem, né? O Eliseu, assim, que... Irmão muito amado esse eu amo muito ele. É um amigo... Faz falta. Irmão, esse daí vamos falar assim, é demais. Eu devo muito a ele. E eu devo muito a ele porque ele me suportou na minha pior fase. Acho que muitos. Na minha parte saindo da infância para adolescência, aquela fase. Difícil de fase. E eu era ruim. Eu não era legal, não. E esse cara, eu vou te falar, ele me ajudou muito. Porque ele meio que preparou o terreno, né? Naquela época que eu era ímpio para valer. Ele veio, falou, pregou, perdeu muito tempo comigo. Muito, muito, muito. Inclusive, ele me levou para a sede, né? Não posso deixar de citar. Né? Foi ele que me convidou para ir para lá. E aí, ele, nesse período antes de Deus tocar em mim, por isso que depois que Deus tocou, que eu vi o que eu estava aprendendo, que ele já estava me dando, ele me deu uma introdução antes de fazer o ato. Depois que ele tocou em mim, Deus abriu os meus olhos, aí sim eu vi, porque por aquela preparação passada, quem eu era, como eu estava perante ele e aonde eu iria parar. Inclusive, nesse período, Deus falou comigo uma vez também, em Lucas, no capítulo 19, na parábola das minas. Quando eu li aquilo ali, foi até interessante, porque assim, antes, quando você é ímpio, sem Deus, você lê a Bíblia e você não entende nada. É só um livro mesmo, né? Só um livro. Um monte de escrita antiga. De conto, e olha lá, né? Que você não entende bulhufas. E eu era um ímpio até então, mas Deus, ele abriu os meus olhos naquela passagem. Lá, Jesus fala, né? Um certo senhor, ele conta uma parábola, mas falando dele mesmo, né? Um certo senhor foi buscar uma terra distante. Chamou alguns servos, lhe deu minas. E essas minas, ele falou, multiplicai até que eu volte. Ele saiu para essa terra distante, para conquistar uma terra distante, conquistou a terra distante. E quando ele voltou, ele chamou os seus servos. Ele chamou os seus servos para prestar contas, porque ele mandou que esses servos multiplicassem. E a um, ele deu 5, fez virar 10, o outro ele deu 3, fez virar 2, um deu uma mina, ele embrulhou num lenço e escondeu. E na prestação de conta, quando eu estava lendo aquilo, eu me vi naquela situação, eu me vi naquela circunstância. Eu vi que Deus estava me falando, o que você está fazendo? Nossa, a luz acabou. Vai no Faz escuro parte agora. da ao vivo, né? O que você está fazendo com o que eu te dei? Aquilo foi outra coisa também que me deu um temor, assim, fora do comum também. Assim, algo que marcou muito esse processo de conversão. Na verdade, é uma palavra que até hoje fala muito ao meu coração, fala muito comigo. Foi uma experiência única que eu não consegui esquecer, acho que eu não vou conseguir esquecer, porque foi muito, igual eu falei para vocês, esse período inicial da minha conversão foi muito difícil, né?
Deus falou muito, transformou muito. A gente não vai falar sobre tudo aqui, porque senão vai passar aqui até amanhã, né? Bora conversar, nós temos até amanhã pra conversar aqui. Você tá de férias, você já falou De férias, isso. Só né? hoje umas 3 vezes. Eu tô gostando de falar que eu tô de férias. Enfim, então assim, eu... Depois daquilo, Deus colocou no meu coração um desejo muito grande por estudar a palavra, por buscar Ele, sabe? E cada vez mais ter mais intimidade. E aí foi onde aconteceu nesse processo. É importante, assim, né? Tem muita gente que aborda esse texto errado, né? Muita gente abandona o primeiro amor, né? Esse é o ponto. As pessoas abandonam o primeiro amor. E nesse período aqui, era onde você está quente. E Deus está falando, mostrando onde aconteceu essas coisas. Várias experiências que eu tive, várias coisas sobrenaturais, assim. Por exemplo, outra sobrenatural que eu tive que foi sem lógica também. Essa, estava em casa. Também eu vim contar para vocês aqui. Tudo que acontece eu conto meu pastor, né? Paizão, pai na fé é ele, pastor divino, não tem jeito não. Aí eu tava em casa, 3 horas da manhã. Gente, não sei porquê, mas 3 horas da manhã tem alguma coisa. Tem trem. Não sei Não é normal. Isso até hoje, eu nunca fui estudar sobre isso. Eu sei que tem. As coisas que me aconteceram estranhas, geralmente aconteceu às 3 da Por manhã. volta das 3. É isso aí mesmo. Depois que você olha, você passou das 3 um pouquinho. E aí aconteceu o seguinte, a gente morava aqui perto ainda, lá no condomínio. 3 horas da manhã, a gente acabou de mudar pra casa, a gente tinha comprado uma casa, a gente mudou pra casa lá no condomínio, e só que foi num período que tava fazendo muito frio. Mas bota frio nisso, meu amigo. Frio, mas frio com força. E aí a gente dormiu todo mundo num quarto, porque o ar-condicionado do quarto dos meninos tinha aquecedor. O meu não tinha, dos meninos tinha aquecedor. E aí eu fui, a Laura muito novinha, não tinha o Felipe ainda não, a Laura muito novinha, o Arthur, eu e a Sol, coloquei o colchão de casal no chão. Inclusive, essa foi a época do Nirvana, mais ou menos, né? Por isso que eu tô te falando, nessa foi. época, foi a época que... Não, e teve outras mais, outras experiências. 3 horas da manhã, de repente, eu escuto o barulho. O fogão, um acendimento elétrico do fogão, as 5 bocas do fogão, ligou. 3 da manhã, as 5 bocas do fogão ligou. Não ligou o fogo, mas o choquinho ficou... Deitar ali. Os 5 ao mesmo tempo. Sai cachorro. Aí eu levantei assim, a Sol, o que é isso? Não, mentira, eu não levantei. A Sol me acordou, ela escutou o barulhão, que depois que eu deito, meu amigo, pode soltar bomba que não acorda. Eu desmaio. Aí eu tentei, a Sol pegou, amor, olha, escuta. Que de repente eu escutei, eu assustei. O coração começa a vir pra cá, né? Aí começou a bater aqui, o coração, você não sabe, ele sai daqui, vem pra aqui. Tudo assustei. Falei, mas que é o macho da casa, não é possível, né? Aí levantei. Você olhou pra você mesmo, eu sou macho, eu não tenho medo, não. Eu vou dar conta de andar. Eu mesmo, tremendo você sentiu as pernas na hora, você não tá assim, o joelho tava batendo no outro, sabia que tava tremendo mais, mas o coração batendo aqui, aquela coisa louca. Sabe nem como é que chegou lá na cozinha. Rapaz, eu peguei, levantei ali, abri a porta, estranquei, né, com o peito estufado ali. Aí eu olhei e liguei a lâmpada, meti a mão assim de lado, né? Porque o quarto dos meninos era aqui e o interruptor aqui, na parede, né? Nessa parede aqui, a porta tá aqui, o interruptor aqui. Eu já meti a mão, liguei já, o fogão lá, tá. E eu olhei assim, todos os botões do fogão, tudo certinho. Eu falei, Jesus amado, que é isso? Eu tenho, tá. Aí eu falei, vou desligar da tomada. Se vocês têm negócio de sair da tomada e continuar ligando, eu vou sair correndo. Tirei a tomada, parou, ufa. Beleza. Aí de repente eu olho pra Sol. Aí eu... escuta essa. Aí eu olhei pra Sol, a lâmpada da sala ligou. Eu falei, isso vai deitar aliança, cachorro. Sangue de Jesus Cristo tem poder. Eu falei só assim, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Algo de errado não tá certo. Não, aí a gente foi orar. Eu e a Sol foi orar, repreender aquilo. Que coisa estranha, cara. Deus me defenda daquilo. Tinha anos que não acontecia nada desse jeito antes da minha conversão. Anos. Então, aí você conta essa história pra uma pessoa que não conhece. Vai rir da minha cara. Espiritual, vou falar, isso é mentira. Né? Mau barulho. contato, eletricidade, mau contato na casa. Na casa toda. Na casa toda. Mas a gente que sabe, o que acontece no mundo espiritual, rapaz. E assim, essas coisas vão acontecer com a gente quando a gente tá mais próximo de Deus. Eu vou tentar ligar a luz e vai continuando, lá. Eu vou ouvir. Vamos lá, beleza. Quando essas coisas acontecem com a gente, quando a gente tá mais ao pé do Senhor, quando você tá buscando, você tá naquela intensidade, automaticamente o sobrenatural vai ficar mais intenso na sua vida. Até porque se você não estiver muito perto de Deus, pro diabo tá tudo, ó. Pra que eu vou mexer com você? Conta-se uma história, muito bem colocado. Conta-se uma história que é o seguinte, né? Acho que não sei quem contou essa história, Samuel. Samuel deve lembrar quem foi que contou. Que
havia um sujeito que ele resolveu ficar em cima do muro. Do lado esquerdo, o inferno. Do lado direito, o céu. E esse indivíduo falou, eu não vou tomar partido de ninguém. Eu não sei quem tá certo. E eu vou ficar em cima desse muro aqui e não vou para lado nenhum. Do lado do inferno, tranquilo, o povo lá, tal, Pode só ficar aí pegando mesmo. fogo, ninguém falou nada para ele. Já do lado do céu, todo mundo falando assim, rapaz, sai desse muro, vem para cá. Sai daí, aqui com a gente é bem melhor. Você não vai ter sofrimento, aqui é só alegria, é paz, é gozo, a presença do seu Deus. Vem pra cá, sai de cima desse muro. Esse muro não vai te levar a lugar nenhum, vem pra cá. Aí, de repente, ele ficou intrigado com aquilo. Por que que o lado do céu fica me chamando, essa persistência toda comigo, sendo que eu não quero ir pra lugar nenhum? E o inferno, ninguém me chama, ninguém me incomoda. Eu não entendi isso. Aí ele decidiu, falou, não, vou perguntar. Ô, demônio, por que que o povo lá do outro lado fica com essa insistência toda pra mim, pra que eu vá pra lá, e vocês aqui nem aí pra mim? O que que tá acontecendo? O cara falou, não, relaxa, meu amigo. O muro é nosso. É assim que funciona. Então, se você tem que tomar um partido, né? Você precisa decidir um lado. Até porque os mornos serão vomitados, né? Então a gente tem que tomar um lado. E quando você toma o lado de buscar ao Senhor, buscar a face de Deus, estar na presença de Deus verdadeiramente, não só para aparecer ou para seguir uma modinha, porque hoje a gente está vendo aí que ser evangélico acabou virar um modismo, né? Mais um. Hoje não nem fala mais evangélico, você gosta, é gospel, Gospel, né? obrigado, Todo ser gospel gospel, agora. né? Então, hoje virou é um modismo, né? É modismo. Antes, no meu tempo de adolescência, o termo protestante era muito utilizado. Não, eu sou cristão protestante. Hoje nem isso mais, né? Então, a gente tá vendo aqui que a gente tá falando aqui é um negócio que você precisa de tomar uma decisão na sua vida e ser um crente ortodoxo. Você tem que buscar a Deus, ter fome de Deus, estar na presença de Deus. Eu sei, e é verdade, a Bíblia nos fala que nesses dias seriam tempos difíceis. E difíceis em todos os aspectos, inclusive na vida, na presença de Deus. O mundo, ele não só oferece uma bacia de manjares muito atrativa, como uma série de empecilhos para que você não tenha tempo para Deus, para que você não busque a Deus. Então, assim, lógico, eu não estou menosprezando o passado e falando que antigamente era mais fácil. Não. Todas as épocas tiveram suas dificuldades. Mas hoje eu vejo que é um tempo mais trabalhoso. É um tempo mais difícil para o cara que quer ser crente mesmo, um crente verdadeiro, um homem temente, um homem de Deus, uma mulher de Deus. É um tempo complicado. Eu vejo que é um tempo que está difícil para o cara ser crente de verdade. Não, tá mesmo. Eu acho que sim, o foco mudou. Antigamente sim, eu sou novo, né? Mas há um tempo atrás, o foco era o céu. O foco do crente era, eu vou para o céu. Hoje o foco é prosperidade terrena. E, se der tudo certo, no finalzinho, A gente vai pro céu. vou para o céu também. Se der certo. Mas o foco inicial é prosperidade terrena. Eu quero ter uma vida, eu quero aproveitar o melhor. Já que o melhor dessa terra é para nós, né? Hoje estão utilizando isso. Então eu quero aproveitar o melhor dessa terra, conquistar o melhor dessa terra e, por quebra, ir para o céu. Só que aí é onde muita gente acaba perdendo o céu, né? Na verdade, esses que enveredam por esse caminho, eles se perdem, né? Porque esse caminho não leva para o céu. Essa é a verdade. Assim, Eu tava, só te cortando aqui, eu tava até comentando com o Samuel na última. Eu acredito que vai estar. Quando esse podcast sair, já vai estar lançado aquele que a gente fez, Eu creio. nós dois, né? É. Em que eu falei, até comentei com o Samuel, é muito difícil ser crente, ser cristão. A gente olha... genuíno. É muito difícil, até mesmo nas conquistas. Porque a gente olha a pessoa que não tem compromisso com nada, não quer nada com nada da vida. E todos os projetos que ela faz, dá certo. E a gente que tenta viver o mais honestamente possível, direito, a gente não... Ou consegue com muita dificuldade ou não chega nem perto. Isso é uma opinião, vou falar com a opinião minha, mas eu tenho essa vertente, a Bíblia endossa isso, outros grandes homens de Deus do passado também endossam isso, mas assim, é difícil um rico ir pro céu, tá? É difícil, ainda mais hoje em dia, é difícil.
Não vou falar que não vai, não. Vai. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. É uma opinião minha, tá? E vou falar por que eu penso isso. O dinheiro... A Bíblia fala que o dinheiro é o mal do mundo, né? É o mal do mundo. O amor, né? O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é o mal do mundo. O amor ao dinheiro... Não, mas quem é rico é porque ama o dinheiro, né? Ele busca aquilo. Ninguém fica rico sem buscar. Sim. Né? Ninguém fica rico sem buscar. Só se nascer rico. E mesmo assim, se o cara for um homem piedoso, aí o que fazia lá na igreja primitiva? Dividia com os pobres. Ponto. Isso. Entendeu? Então, assim, o cara já não vai ser tão rico assim, podre de rico. Até porque o cara que é rico, 90% ele quer ser mais rico. Ele quer, 99,9% ele quer ser mais rico, ele quer buscar mais e mais e mais e mais. E Não busca só se manter, quer ele quer continuar mais. crescendo. Quer crescer, né? Hoje a teoria é essa. Essa teologia da prosperidade, se não me engano, foi na década de 80 que veio para cá, Brasil 70, 80, né? Até começou nos Estados Unidos. E vem com essa ideia de o melhor da terra, né? Só que o crente verdadeiro, ele quer o melhor para ir pro céu, o melhor do céu. Ele quer chegar lá e ser galardoado pelo seu Deus. Ele quer viver. E se você for olhar na história da igreja, as pessoas, os homens e as mulheres de Deus largavam tudo para seguir a Cristo. Eu vi no Facebook ainda a gente encontra alguma coisa que presta. Presta atenção. Essa é boa. Eu vi uma frase, assim, era referente a alguma coisa, alguém que morreu, agora eu não lembro direito, mas o que me marcou foi a seguinte frase. Alguém estava reclamando, mas se você é crente desse jeito, por que você sofre desse jeito? Ou naquela questão lá, mas se é crente, por que Deus não curou? Falou, não, Deus não prometeu cura, Deus prometeu vida eterna. Ponto. Jesus veio para nos dar a vida eterna. Vida eterna. Justo. Certo? E aí o povo aqui busca bonança apenas aqui na terra. Mas a promessa de Deus é vida eterna. E vida eterna a gente não alcança aqui. Cura é tudo, não, bacana, Deus curou. Bom, mas não foi isso. Isso é um benefício, né? Jesus Justamente. morreu, ele foi ferido para que a gente tivesse cura, mas ele morreu e ressuscitou para nos dar vida eterna, direito de salvação. Justamente. Então, é isso que esses pregadores da prosperidade deturpam, né? Eles gostam de... É interessante, né? As bênçãos do Antigo Testamento, eles querem. Mas a lei do Novo Testamento também eles querem. Então, assim, quando a gente vai falar da vida do Antigo Testamento, só quer a bênção. Né? Já agora, da vida, das leis, eles querem a graça. Eles é uma graça de graça. Vai colhendo pequenas partezinhas. Isso. Eles montam uma nova Bíblia dentro da Bíblia, né? É uma graça de graça, Isso. né? É uma graça de graça. Eu acredito piamente que Deus pode escolher uma pessoa para abençoar ela em todas as áreas da vida. Porque ser abençoado ser próspero não é dinheiro, né? Isso. E também a prosperidade não é só dinheiro. Justamente. Ser próspero no casamento, ser próspero... Sabedoria. Então tem muita coisa. Mas não é errado ser rico, não é pecado ser rico. Não a é Bíblia pecado. fala que é difícil o rico ir pro céu, mas não é impossível, Justamente. né? Então, assim, eu acredito que Deus pode... Não, vou abençoar aqui. Vamos usar a parábola do que Jesus fala lá que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no céu. Aí, né, os teólogos, né, falam que o buraco da agulha era aquela portinha que tinha do lado do templo. Inclusive, essa semana eu vi um vídeo sobre isso aí, Né? lá em Israel, né? Isso, Até hoje tem do essa templo, porta tem lá. a portinha, E ela a porta é do buraco de bem agulha. Isso. Que o camelo, ele não passa pela porta carregado, Sim. né? Ele não passa A carregado. porta bem A porta é muito pequenininha, pequena. Bem estreito. Muito estreita. Só que assim, aí eles falam dessa vertente, né? Mas muitas coisas na palavra de Deus nos dá um entendimento amplo do negócio, né? Sim. O cara ser rico é pecado? Não. Deus, eu concordo com você. Deus pode prosperar alguém para que ele faça a vontade dele. Sim. Inclusive, no ministério do Senhor Jesus tinha muita mulher rica que abençoou homens ricos, que abençoou o Senhor Jesus durante a caminhada dele. Deus usa todas as circunstâncias. E eu acho que Jesus, só te cortando aqui, ele poderia muito bem ter vindo ao mundo como rico, muito rico. Podia ter nascido numa família nobre. Mas eu acho que ele não fez isso para não deixar isso como referência. Eu penso assim, Sim, posso estar errado. Você pode pensar, entendi. Para não deixar, não é que seja errado, como eu já falei. Mas o que acontece? Como nós seres humanos, por natureza, somos ambiciosos, se Jesus fosse tudo o que ele já é e ainda viesse rico, a nossa referência era mais fácil a gente pegar essa referência de morrer pra riqueza. ser rico. Pegar a referência de riqueza e deixar todo o resto para trás. E aí, justamente, esse é onde eu quero chegar, que é o seguinte, você falou tudo. Eu estava rodando aqui para chegar nesse ponto, mas você já foi direto ao ponto.
Por que eu acho que é difícil um rico entrar no reino dos céus? Porque nós somos maus de natureza. Nossa carne. Paulo fala muito sobre isso. Dessa A gente estava briga. conversando sobre isso ontem, né? Justamente, a briga da carne contra o espírito. Meu amigo, a carne ela é muito forte. O indivíduo ele tem que estar no primeiro amor, ele tem que viver no primeiro amor constantemente durante a sua peregrinação nessa terra para poder vencer a carne, porque senão ele não vai vencer. Agora, um rico, meu amigo, assim, eu não conheço, pode até ter, mas eu não conheço nenhum rico piedoso. Eu conheço muita gente, mas eu não conheço nenhum rico piedoso, verdadeiramente piedoso, aos moldes. Estamos falando aqui dos puritanos do século XVII, entendeu? Eu não conheço. Século XVI, XVII e XVIII. Pode Então, ter, assim, é bem pode provável ter. que tenha, Eu- mas a gente não conhece, não faz conhece. parte do nosso ciclo. E até nesse mundo, no presente mundo que a gente vive, que ele trabalha, ele vive, esse mundo ele gira em torno do dinheiro, da prosperidade, da abundância da vida boa. Hollywood, meu amigo, ele lascou toda uma geração, algumas 2 ou 3 gerações já que ele vem lascando. Por quê? O que era a referência do cara feliz? Era o cara que estava num carrão conversível, numa big mansão. Eu amava filme, acho que todo mundo gostava de filme, né? Até depois que liberaram, né? Liberaram, não, né? Fizeram vista grossa pro crente ver televisão, né? Há uns 20 anos atrás. O que é a referência do cara feliz, do cara alegre? O cara cheio de dinheiro, com a casona top, Mulher vários bonita, carros né? e muita mulher. É isso mesmo. Hoje já não é Hollywood que prega isso, mas o Instagram. Exatamente. Isso é o que tem a pessoa O tal transparecendo dos uma influencers, vida. né? Hoje é o Eu tal dos larguei essa influencers. vida de Instagram, esse eu não uso. Olha, Instagram, Facebook, eu não tenho nada eu disso. não olho mais. Eu tava Videogame, comentando- eu jogava videogame, eu peguei um PS3 no processo de conversão, quando Deus falou comigo, Deus deu um sonho pra Sol. Nossa, a gente fica dando tanta volta nessa conversa, né, cara? Meu Deus do céu, vai voltando lá atrás. E tudo ligado um ao outro, né? Sim, beleza, bom que tem nexo, né? Menos mal. É. E... Comprova que é verídico. Verídico, justamente. E aí, a gente deu Deus deu um sonho pra Sol, mostrando o Arthur, nosso filho pequeno, quando o nosso primeiro filho, né, o mais velho, quando ele estava pequeno ainda, que nós estávamos dentro da igreja, uma pessoa, uma mulher, pegou o Arthur no colo, levou o Arthur pro fundo da igreja, assim, e na hora que ela foi levar, ela entregou na mão de outras 2 mulheres. Só que essas mulheres, quando a minha esposa olhou para essas mulheres, era um bicho esquisito. Era um demônio, 2 demônios pegando ele e levou num corredorzão. Aí já era outro lugar. Levou pro corredor e subiu como se fosse num prédio antigo, abandonado. E ele estava enrolado num lenço branco. E aí, de repente, na hora que ela foi correndo atrás do Arthur, ela foi para esse corredor, subiu até um andar, acho que foi o 3º andar. Ela viu essas 2 mulheres entrando no elevador e digitando uma senha. E abriu uma portinha embaixo no elevador e desceu e foi para baixo. Foi pro fundo, no fosso. Foi pro fosso. E aquilo a gente ficou intrigado com aquele negócio. Mas eu já nós 2 discutindo bem no processo de conversão. Eu falava, amor, tem que jogar o videogame fora. Eu tinha comprado videogame, era novinho, PS3, com Bluetooth, fone Bluetooth, 2 controles, top. E aí eu gostava de jogo de guerra, que eu gostava de jogo de guerra. Sempre fui aficionado em guerra antes, né? Sim. E aí o videogame, eu peguei o videogame ali, coloquei o videogame assim, falei, Sol, vou jogar esse videogame. Falei, você não vai jogar fora. Eu falei, vou, Sol, tem que jogar fora esse negócio aqui, porque esse negócio não é de Deus. Deus não se agrada com isso. Jogo é como se eu estivesse fazendo o que eu queria, só que de uma maneira virtual. Mas o intento do meu coração é aquele. Sim. A vontade do meu coração tá é ali, aquele. No jogo que você tá matando, a vontade... Você entendeu? Você Essa. não aceita morrer no jogo, Você né? entendeu? Entendi. Então, e isso é uma verdade. Nem à toa que acho que é primeiro Romanos, lá no finalzinho do capítulo 1 de Romanos, Deus, o Paulo fala que é digno de condenação não só os que praticam, mas os que consentem com aquilo. Sim. Então, assim, né? Dá pra você entender ali que aquela atitude é uma prática. Quando eu vejo um filme que tem esse tipo de prática e eu tô tendo prazer, eu estou consentindo com aquilo. Ah, mas você tá exagerando, ortodoxo. Eu vou te falar um negócio. No passado, quando o povo errava para mais, se pode se categorizar isso como um erro, Deus operava mais. Quando tudo era errado, tudo era pecado, você via muita cura, você via manifestação de Deus, batismo do Espírito Santo, você via Deus operar, falar profecias
reais, coisa, Deus operar de forma grande no meio do seu povo. Quando o povo era muito ortodoxo, muito literal ali, ó. É assim, pronto, Sim. acabou. Era conhecido como os quadrados, né? É os Vocês são quadrados. Isso. quadrado. Quando o crente era quadrado, os crentes eram quadrados, Deus operava. Hoje que o crente é relativista, Deus não opera mais. Então, hoje a gente está falando que os crentes são relativistas. Pode parar para ver que hoje mais nada, é tudo, já não é mais pecado, não tem nada a ver, isso pode, Tanto depende faz, do ponto de vista, isso é uma opinião particular. Então, hoje, isso é por conta do tempo que a gente está vivendo, né? A iniquidade está de forma exacerbada, de forma exagerada, né? Eu estava comentando com o Samuel, isso na outra gravação que a gente fez. Não, acho que a gente não falou sobre isso na gravação, mas conversando em particular, o quanto nós, no tempo de hoje, perdemos tempo com besteiras na internet. Você falou tudo. Tanto de tempo, quantas e quantas horas que a gente não fica vendo só bobagem, Porcaria. coisa que não acrescenta em nada à vida da gente. Porque hoje, eu fico até preocupado, que falam que o futuro da nação é os jovens, né? E a gente vai... Se for, Meu amigo... Tamo lá tudo lascado. se for... Não tem... Sabe assim, umas coisas sem nexo. Hoje, o que vale é a imagem. Você tem que criar conteúdo. Não importa se não vai... Não presta, não tem nada de interessante, mas você tem que criar conteúdo. Eu costumo dizer o seguinte, assim, ó, o diabo, ele é PhD. Ele tem pós-doutorado em como corromper o homem. Ele tem milhões de anos de idade. Nós temos milhares, ele tem milhões de anos de idade. Ele acompanhou a nossa criação e ele se especializou, ele se fez pós-doutorado em como derrubar a gente. E ele tem uma arma para cada um de nós, para cada tipo de pessoa. Ele já tem os que é dele, os que são confessos, os satanistas, e hoje está incrivelmente, hoje está em ascensão. Tá crescendo cada vez mais. É um absurdo falar um trem desse, mas hoje o poder das trevas hoje está mais do que nunca em ascensão. Na verdade, hoje é natural você falar sobre o satanismo. Hoje é a coisa mais comum. Hoje é um tema, né? É um tema. Antigamente era um tabu. Não, isso não existe. Isso, Igreja de Satanás, não, isso é teoria da conspiração. Isso não existe. E hoje é aberto. Hoje Justamente. é totalmente aberto. E se a gente vê hoje aí o tanto que tem o tal do Anthony LaVey, né? Que é o pastor, o mais conhecido aí, o tal do Anthony LaVey, é o mais conhecido bruxo, e ele tem a Igreja de Satanás lá nos Estados Unidos e tal. Faz parte dessa nova ordem mundial, outro grande tema aí que a gente está vivendo, tá erigindo a nova ordem mundial. Na verdade, ela tá bem adiantada, bem avançada, mas bem mesmo, tá? Muito bem avançada. E a gente vê isso e assim, tá tendo... O diabo, ele, como eu falei, ele tem pós-doutorado em como corromper a gente. Ele tem uma ferramenta para cada um, para cada tipo de pessoa. Então, hoje a gente está falando aqui que nós temos pessoas que são confessos, que gostam mesmo, e pratica e tem prazer nisso. Outros que estão naquela de que gosta do mundanismo, da impiedade mesmo. O cara gosta daquela vida devassa, mas não assume, mas ele vive uma vida conforme o diabo quer que ele vive, né? Contrariando, em desobediência a Deus, que é isso que é o problema, né? E ele instiga o homem a viver em desobediência a Deus, e sendo que a obediência é o grande X da questão, é a obediência, né? A salvação é pela graça, mas para você para validar se você realmente é um salvo, você tem que estar em obediência a Cristo, né? Debaixo dos estatutos, das ordenanças do Senhor, né? Senão, aí você não tem nenhum meio de validar essa sua salvação, né? Vamos falar assim, né? Eu acredito, isso também é uma coisa que eu falei na live anterior, que Deus, ele não procura perfeição no cristão. Ele não vai encontrar. Então, para que ele vai procurar uma coisa que não vai encontrar? Ele já sabe que não tem. Não tem. Mas eu acredito que Deus valoriza muito a nossa insistência e persistência em tentar agradar a Deus. Esse é o foco. É o que a Bíblia fala, em buscar a face de Deus. É buscar. Não quer dizer que você vai alcançar a perfeição. A perfeição você não vai alcançar. A santidade. A santidade. Deus quer que a gente seja santo. Mas que nós busquemos a santificação. Buscar. Ou seja, você tem processo contínuo. Isso, processo contínuo. Não deixa de buscar, não deixa de buscar. É isso. Ninguém garante que você vai chegar ao ponto de ser santo. Aqui na Terra eu acho muito difícil. Como pecadores que a gente
que nós somos, ninguém vai chegar ao ponto de ser santo como ele é. E o processo de santificação, isso aí é, teologicamente falando, explica-se que é um processo contínuo. Contínuo, exato. Você é um processo que vai até a sua morte. Isso. Da sua conversão até a sua morte. Porque a salvação, ela é um negócio... Não foi de graça, apesar de alguns falar que é de graça, a salvação é de graça. Não é de graça porque já foi pago o preço, né? Só que é muito fácil você perder ela. Quantas e quantas pessoas O calvinismo fala que não perde não, hein? Exato. Talvez eu não sou calvinista, não. Tem umas igrejas que falam que uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Mas aí eles justificam isso com o tal da perseverança dos santos, né? Esse é o fator que vai garantir que é uma vez salvo, sempre salvo, né? Ele vai perseverar em ser salvo. Mas enfim, vamos lá. Pensa aí, Micael aqui, crente a vida toda, tentando ser o mais correto possível, tentando agradar a Deus na vida toda. Num momento de bobeira, deu um deslize. Nesse momento, não teve outra oportunidade. Morreu. E aí? Já era. Agora tem aquela questão, o ladrão crucificado na cruz, a vida todinha errada. No último momento, reconheceu, né? Que ele reconheceu a sua condição. Pediu misericórdia. E alcançou Jesus perdoou, alcançou misericórdia. E isso é a graça, né? E assim, e eu também vejo aí outro tema também que a gente tem que colocar, é a soberania de Deus. Deus é soberano. Olha, tem um versículo na Bíblia que eu gosto demais dele. Porque ele deixa a gente entre o meio termo, deixa a gente numa situação complicada. Eu tenho que me lembrar o versículo, o capítulo, que eu não lembro. Mas... Belo exemplo de filho de pastor que você é minha memória para não vamos falar disso. Mas eu lembro da escrita. Deus fala assim, ó, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Voa lá. Você lembra desse versículo? Com certeza. Isso é um dos que deixam assim, ó, peraí, como é que é? É calvinismo? Sim, peraí, mas isso, e também tipo assim, tá, mas e eu, Senhor? O Senhor quer ou não quer ter misericórdia de mim? Você só vai descobrir isso na eternidade. Na eternidade. Então assim, tem gente, eu acredito que no céu vai ser uma surpresa muito grande. Quem a gente pensa que vai estar lá, não vai estar. E quem a gente tinha certeza que na Terra que não estaria, provavelmente vai estar. E assim, tem outros versículos que deixa a gente intrigado, né? Ele nos fez ovelhas do seu pasto. Sim. Ele endureceu o coração do faraó. E assim é toda a história. Endureceu o coração de Og, tudo foi ele, do rei. Então, assim, né? Ele é soberano. Exato. Por isso que a gente não tem que ter... Assim, o crente que conhece o seu Deus, ele não tem que temer nada. Somente ele. Temer a Deus. Mateus 10, né? Não temais o homem que mata o corpo, mas temais a Deus, que além que mata o corpo e joga no inferno, né? Então, assim, o único exclusivamente que você tem que temer é a Deus, confiar em Deus, saber o Deus que você serve e obedecer a Ele, né? Hoje em dia, nesses evangelhos da facilidade, essas igrejas modernas que tem aí, preta, que absurdo isso na minha cabeça, mas enfim, opinião minha, né? Uhum. E outra coisa que a gente tá vivendo agora é a censura, né? Hoje em dia você não pode ter opinião, né? Você tem que seguir a manada, né? Eu particularmente, eu coloquei na minha cabeça o seguinte, eu como cristão, eu não julgo denominação A, julgava, nem B. Eu tenho a minha opinião formada. Acerca daquilo. Mas eu, como não sou dono do céu, sou morador, eu não abro minha boca para falar. Crente daquela igreja não vai. Não. Aí você não pode. A gente não pode. É claro que a gente tem as opiniões diversas. O que eu vejo que a gente tem que pontuar, né? Aí, assim, um crente que conhece a Deus, conhece a sua palavra e que quer ser um crente fiel, ele tem que trabalhar para que a luz alcance aquele povo. Sim. Por exemplo, um exemplo assim, né? Tentar contextualizar isso aqui. Certo indivíduo está numa igreja que você está vendo que tem práticas não bíblicas. Não bíblicas. Com certeza, no meio daqueles 500 que tem lá, tem 10 que vai ser salvo. Eu não tenho dúvida disso. Eu estou dando um exemplo, né? Lógico, não sei que não dá para falar. Você concorda comigo que dentro dessas igrejas que não tem práticas bíblicas, tem pessoas que têm o desejo e tem o desejo real de conhecer a Deus? Sim, concordo. Porque eu acredito que muitas pessoas não serão salvas dentro da igreja, não é por culpa das pessoas, e sim por culpa do pastor, de seja lá quem está ministrando ali, que não ensina. Isso. Mas as pessoas têm realmente vontade de conhecer a Deus. Mas talvez elas estão limitadas àquilo ali e não querem sair daquilo ali.
sabe-se lá por quê. Aí está na soberania Né? de Deus Isso, também. exato. Mas eu acredito que sim. Eu não abro minha boca para falar, um católico não vai para o céu. Eu não sei, a gente não conhece o coração. Tem pessoas católicas que temem a Deus, que tem um comportamento perante a sociedade, que isso não leva ninguém ao céu, mas assim, que tem um comportamento e um exemplo muito mais bonito do que muitos cristãos. Nem Porque fala. hoje, eu não sei se você vai concordar comigo, mas nós temos igrejas cheias de gente vazia. Uhum. E são todos os lugares. Justamente. Eu lembro quando eu era menino, rapaz, era muito difícil você chegar no irmão e perguntar, irmão, você tem certeza da salvação? Ele dizia que não. E hoje, você não pode chegar no irmão e perguntar se você, irmão, tem certeza que você vai pro céu? Se Deus voltar hoje, se Jesus voltar hoje, você vai pro céu? Ou se você morrer hoje, você vai pro céu? Eu vejo o seguinte, só falando um negócio do católico aí e de outras denominações, é assim. Eu usei o termo católico aqui porque é o mais Não, comum, sim, né? sim. Mas Não, lógico, qualquer Qualquer um, denominação. Assim, qualquer hoje tem igreja denominação. evangélica que está pregando tanta aberração quanto Sim. o catolicismo romano. Sim. Né? Isso aí é uma verdade. Eu vejo o seguinte, que a gente não dá para saber se vai ser salvo ou não, porque quando Deus quer salvar o indivíduo, ele vai salvar o indivíduo. Ele vai. Ele vai acontecer alguma coisa, alguma situação específica que aquele cara, que Deus vai chegar nele. Isso aqui agora é calvinismo, hein? Mas eu acredito nisso até pela minha própria experiência. Deus vai chegar a ele, vai até ele. Deus vai buscar ele, né? E aquele indivíduo, ele, num determinado momento, Deus vai salvar ele. O que vai ter detrimento nessa história aí é na hora do Tribunal de Cristo. Sim. Que no Tribunal de Cristo, onde o crente é galardoado, uns terão mais do que os outros. sim. Né? E esse aí é onde vai ter o problema, né? Vai ter o grande e o pequeno nessa história aí. Então, eu vejo que é aí que ele vai se perder. Mas quem vai se lascar mesmo, vamos usar esse termo aqui, é o pastor. E Jesus fala muito sobre isso, né? Sobre os passos falsos, os profetas, os pastores que, meu Senhor tarda a voltar, né? E começou a beber e bater nos seus conservos, né? Jesus fala muito sobre isso. Esses indivíduos são esses pastores de hoje em dia, que são negligentes. Eu acredito que terá ovelhas que irão e o pastor ficará. Com certeza. Vai com ter certeza. muitas, Hoje em dia tem né? muito. Tem muito gente que se perdeu. Pastor que se perdeu. Sim. O cara hoje, ele não tem nem temor de saber que a vida dele tá lascada e tá pronunciando o nome de Cristo, cara. Assim, e ele não se arrepende. Ele tem a mente cauterizada, o coração endurecido. Então, isso é uma realidade. Infelizmente, mas é porque os dias que a gente está vivendo. A gente vive os últimos dos últimos dias. Isso tem que acontecer. Isso É profecia, né? É necessário. É necessário que A aconteça. Bíblia vai se cumprir na sua totalidade, na íntegra. Isso vai acontecer, É. cara. Não tem jeito. E eu vejo que esses indivíduos, assim, pregam essas asneiras, essas baboseiras todas. E o homem é carnal. Ele vai aonde é fácil. Se chegar e botar muita regra e muito limite, o cara vai espinhar, vai embora. Aqui, não, Deus me livre, isso aqui é chato demais. Não pode nada, não posso fazer nada, tudo é Tipo do pecado. homem se sentir mais livre, né? E hoje, qual que é o negócio? Hoje é o antropocentrismo. É Deus trabalhando para o homem. Né? Não é mais o homem que serve a Deus. Então, assim, isso é um negócio bem complicado, porque a gente está vendo que isso está fazendo a impiedade aumentar, tudo, essa devassidão aumentar. Olha como é que o mundo está caído. Você sabe Devasso. uma coisa que hoje as informações estão muito mais fáceis, né? Uhum. Hoje tem assunto e temas diversos. Hoje cada um tem uma opinião formada. Mas uma das coisas que me preocupa muito, que tem muito crente pensando na segunda volta de Cristo. A primeira, não. Tem gente que não está preocupado com a primeira, não. Mas se Jesus vier aí eu ficar, não tem problema. Eu vou ficar, vou aguentar a grande tribulação, não vou negar a Cristo. Porque o arrebatamento, Isso. se eu ficar do David, agora, arrebatamento... falando sobre a grande tribulação, lê do engano para essas pessoas. Porque pelo que a gente estava conversando aqui ontem, do que a gente deduziu que seria a marca da besta. Esse assunto é complicado. É complicado. Cara. Não, assim, não vamos falar, né? Porque Isso aí, tem gente isso que aí vai tá. pegar como doutrina, porque o ser humano é terrível. Mas pelo que a gente deduziu, o que seria a marca da besta, seria mais difícil do que fosse um chip, né? O que todo mundo fala. Mas eu acho que o momento que nós estamos vivendo atual, vou dar minha opinião, já é uma preparação para isso.
Sim. É uma preparação. Não, com certeza, absoluta. Tá sendo um Absoluta. curral. Tá sendo um curral. Tá te acostumando. Isso. Não, vamos controlar a população agora. Uhum. Assim, vamos aproveitar essa ocasião. Não estou dizendo que a pandemia, o coronavírus, foi criado nesse intuito. Mas também não descarto. Né? Mas Vou te falar assim, minha opinião. tá sendo utilizado Qual que é a como sua um opinião? curral. Pois é, Vamos era controlar. um tema que eu não estava afim de falar, mas vamos falar. Vamos controlar o pessoal. Vamos mandar ficar em casa e vamos ver se eles esse ficam. tema é um tema meio... É polêmico esse negócio. Não é só que é polêmico, cara. É um tema que eu tenho que ser bem tranquilo para falar sobre isso. Não é um tema que eu posso Tem que ser falar. imparcial. Você- Eu não posso falar muito sobre esse tema Sim, aqui, entendeu? sim. Eu não posso. Mas assim, eu vou falar isso aqui que eu tô falando para vocês. Eu tenho bastante informação, bastante fatos. Não é achismo da minha parte. E eu consigo mostrar para qualquer um de vocês. Eu tenho bastante fatos a respeito disso que eu vou falar aqui. Essa pandemia, ela foi o botão de start, ela foi o botão de ligar para a implantação da nova ordem mundial. Isso aqui é um fato. Isso aqui não é um achismo da minha parte. O cara Tá bem vendo a maneira. explícito já isso. Tá bem explícito. Tá na cara. Por conta e por que você fala isso? Por conta das mudanças que estão acontecendo. Por quê? O medo e o pânico faz o povo ficar igual bicho, burro, né? O medo e o pânico. Sim. E você pode ver que a mídia tradicional, eles falam hoje, tem um termo que eles falam, a velha mídia, né? Gosta de fazer o terrorismo. E bota quente, o terrorismo tá matando, tá morrendo, o pau vai quebrar, e o mundo vai acabar, né? Todo mundo fica doido, desesperado, sem saber para que lado que vai. Sim. Na época do quartel usava um termo, chamava embanzo, na época do quartel, né? O povo ficava embanzo. E aí, Eu só não tinha ouvido nada. termo novo. Tô usando aqui pro povo ficar curioso. Então vamos lá, né? Então, o povo fica em banzo porque o medo, o pavor provoca isso, deixa a pessoa desorientada. E serve como uma distração. Para quem, esse aqui eu acho que muitos já ouviram falar esse termo, né? Está servindo de boi de piranha. Vai atravessar no rio, a boiada, a manada de bois lá, né? Não lembro o coletivo de boiada, mas é boiada, né? É boiada, De boi boiada, né? boiada. Vai atravessar a boiada no rio, só que o rio é cheio de piranha. O que faz? Joga um boi primeiro ali naquele cantinho, as piranhas vai lá e pega o boi e a manada passa, de boa, né? Sem ser atacada pelas piranhas. Sacrifica-se um. A pandemia, ela está sendo mais ou menos isso. Ela está servindo para distrair, tirar a atenção da população, do povo, do mundo todo, para poder implementar algumas mudanças que são necessárias para o controle mundial, para o controle do povo. Isso daí é um fato, tá? Isso que a gente está vivendo agora, assim, é isso que é um tema polêmico que tem que falar, assim, não era para estar assim. É isso que eu não vou entrar em detalhes, mas não era para estar assim. Tem coisas que são passíveis de implantar, de fazer, que estaria normal. Vai ter gente que quer morrer? Ia. Sim. Esse negócio, ele mata mesmo. Só que se determinadas atitudes fossem implantadas, certas iniciativas baratas, acessíveis, vamos falar assim, fossem implantadas, não estaria nesse caos que a gente está vivendo hoje. Que Questão tá um de caos. prevenção. Vamos entrar em detalhes. O que eu quero dizer, Desculpa. até porque não pode entrar nesses detalhes, né? Ainda mais porque é um vídeo que, né, não sei que tipo de proporção toma, né? Uma pessoa vê 2, 3, 10 mil, Isso. 20 mil, aí dá problema, né? E a gente tem que saber o momento certo de falar muita coisa, né? E se fosse implantado algumas medidas, não estaria dessa forma. E hoje fala-se o seguinte, não, nada serve. Só serve uma outra coisa que está sendo feita hoje, que também a gente não pode falar esse nome. Isso aqui é uma coisa muito séria. Né? Só tem que fazer isso, que é o único meio, a única solução. E isso também tem o porquê que eles querem fazer isso de forma massiva em todo mundo. Tá? E hoje tem grandes nomes no mundo, os grandes cientistas no mundo falando que, opa, não façam isso. Vai dar problema. Mas essas pessoas geralmente são silenciadas e de várias formas, tá? Silenciadas de várias formas para que esse plano continue a todo vapor como ele está hoje. Então, assim, não é um tempo que eu ia falar, mas a gente está vivendo a implantação da nova ordem mundial. Todos. E eu não estou falando aqui que a gente está vendo nos últimos dias, não é por conta do coronavírus, não, gente. Antes da pandemia, eu já era convicto. E quem me conhece, quem eu converso há mais tempo, o Samuel é um deles, eu sempre falei, ó, a gente está vivendo os últimos dias, Sim. antes de pandemia. Por que eu falo que são realmente os últimos dos últimos dias? Historicamente falando, 2 pontos a gente tem que levar em consideração. Assim, isso é muito sério. Primeiro deles,
a apostasia, o falso evangelho, o evangelho misturado, que quando se mistura já não é mais evangelho, né? Então hoje essa mentiraiada que se prega por aí. Sim. A graça de graça, né? Ninguém fala, se perguntar hoje, tem muito crente se perguntar e falar assim, que hoje se prega muito a crucificação. Teve até um médico que lançou um livro, um médico que é cristão, ele lançou um livro falando sobre a crucificação de Cristo, né? Daquele momento horrível, que como foi as dores que ele sentiu, e falando de forma científica, e como é que foi terrível a crucificação, mas o pior do sacrifício de Cristo não foi a crucificação, nem de longe. O pior do pagamento da nossa conta que o Jesus fez foi a ira de Deus que caiu sobre ele, o abandono de Deus sobre ele. Agradou a Deus moê-lo, mas não foi na cruz, foi de forma espiritual isso. Por isso que Deus falou, por isso que Cristo falou aquele dia no monte, falando assim, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia que seja feita a tua vontade. Sim. Né? Que o cálice que ele ia beber era a ira de Deus. É isso que era isso que ele era o que ele não queria entre aspas beber. Era o furor da ira de Deus contra o meu pecado, a minha vida devassa que eu tive. E ele pagou aquela conta no madeiro. A minha conta, a conta dos que foram antes dele e os que são depois até a volta dele. Toda aquela, vamos só para a gente mensurar aqui, né? Lógico que não tem como mensurar, mas só para tentar tangibilizar o raciocínio disso aqui, né? Todo aquele oceano de pecado foi jogado em cima de um único, que era mais ou menos o tamanho de uma formiguinha, se a gente for contextualizar, né? Então eu jogo todo o oceano da Terra em cima de uma formiga. O que vai acontecer? Quando o submarino passa, um submarino militar passa de 300 metros de profundidade, ele implode. Igual um ovo, ele se quebra para dentro. Agora imagina, todo o pecado de toda a humanidade, antes e depois, desde Adão até no final dos tempos, sob Cristo. Porque quem era salvo no Antigo Testamento era visando a promessa. Sim. Né? E nós somos salvos no cumprimento da promessa. Então, assim, todo aquele furor de Deus, aquilo que era o cálice, né? E hoje não se prega isso. Prega, ai Deus, o Senhor Jesus sofreu naquela cruz. Não, meu amigo, ele tomou toda a ira de Deus. Tem muita coisa, assim, meio que oculta de trás da cruz, por trás do sacrifício. Justamente. A cruz foi. Mas se você for parar para pensar, se for olhar só pela cruz, você vai falar assim, não, mas peraí. Os cristãos daquela época, eles eram mortos no Coliseu, comidos por leões, por Sim. ursos. Outros eram crucificados de cabeça para baixo. Outros eram crucificados, colocava pinche e botava fogo. Ué, a morte foi pior que a de Cristo. Né? Se for parar para pensar, o Senhor Jesus morreu só na cruz. E teve outro... Os discípulos dele mesmo, a grande maioria, morreram de formas até mais cruéis. Sim, então se for parar para pensar... Arrastado por cavalo. Se for parar para pensar como cruz, não foi muita coisa. Os discípulos deles que vieram depois dele tiveram mortes piores. Eles morreram por amor ao Evangelho, né? A Cristo. Isso, e Cristo Jesus morreu por amor a nós. Todos nós. Assim, não tem como comparar. Não tem. Então, assim, é um negócio muito fraco, frajuto, muito superficial. É por isso que eu estava te falando aqui. Tem muitos cristãos, vamos falar assim, que não estão preocupados com a vinda de Cristo. Eles estão pensando o quê? Não preciso subir no arrebatamento. Eu posso aguentar a grande tribulação e nem imagino o quão difícil será. Na verdade é o seguinte, acho que eu gosto de tangibilizar as coisas. A gente nem pode pensar nessa segunda hipótese. Não, eu gosto de tangibilizar as coisas, assim, é apavorante. A Bíblia fala que nunca houve, nunca haverá tanto sofrimento. Exato. Gente, a gente tem que entender que Auschwitz, o campo de concentração de Auschwitz, onde os judeus foram torturados lá e mortos em massa por Hitler, é um parquinho de diversão infantil. E Hitler é a tia do parquinho, comparada à grande tribulação. Quando eu for comparar a grande tribulação com dor, pensa que o campo lá de Auschwitz foi um parquinho de criança. Mesmo lá assim. não juntou um lago de 1,5 metro de sangue. Mas o que a Bíblia assim, conta é isso. Se a gente for ver a história do campo de concentração, é horrível aos nossos olhos. Se a gente for imaginar o sofrimento daquele povo hoje lá, é horrível. E não dá nem para se comparar. Não dá. Que será, é isso que eu tô querendo dizer. É isso que eu tô querendo dizer. Não dá para comparar. Se você for comparar aquelas torturas que foram feitas lá, que foram... terríveis, tá doido. Eu até sugiro, quem não conhece a história, que
estude a história Sim. que está registrada, que estude Só- para ter uma só pelo comparação, fato. para ter uma ideia, Sim. para ter uma vaga ideia do que é 1% do que é a grande tribulação. Uma coisa bem. Só para ter uma, Olha um detalhezinho da uma grande referência. tribulação. uma referência. As pessoas vão querer morrer e a morte. Não vai ser. Olha Não só, vai ser a Bíblia possível. fala que vai ter chuva de pedra, com pedra pegando fogo. Sim. A Bíblia fala que terão demônios, né? Aí depende, tem outras interpretações teológicas a respeito desse evento, A mas Bíblia fala fala sobre gafanhotos, que né? gafanhotos, né? Com cabelo, cara de leão, cabelo crina de cavalo, não sei o que lá. É demônio que vai atormentar os homens, aqueles que não têm a marca Sim. de Cristo, né? Aqueles que ainda perseverarão. E o interessante é isso, que eles vão vai perseguir exatamente aqueles que falaram que não tem problema eu não a marca, subir. receberão a marca, né? Exato. E aí, assim, esses demônios atormentarão eles por 6 meses. Eles vão querer morrer e não vão conseguir morrer. Assim, a morte vai fugir Agora, daquele cenário. pelo que eu entendo nesse contexto aí, as pessoas sofrerão dor. Por exemplo, se uma pessoa pular de um prédio, se quebrar todinho, ele vai sentir a É dor uma linha daquilo ali teológica, e isso mesmo. não vai morrer. É né? justamente. Mas toda a dor, todo o sofrimento, ela vai sofrer, mas não vai conseguir morrer. Meu amigo, pensa, você sofrendo dor 6 meses. Não, hoje a gente tem gente que está em estado terminal de câncer que quer morrer, Exato. que quer pedir a tal da eutanásia, né? E esse ainda está passivo ainda de ser atendido o pedido em alguns países, Sim. né? Agora lá naquele momento não vai ter isso. 6 meses sofrendo dor, E querendo não- morrer. E não vai morrer. Não vai morrer. Não vai morrer. Então, assim, isso é um pouco, né? Fora, porque lá, a grande tribulação, na segunda fase ali, já é o derramar do cálice da ira de Deus contra o povo. Assim, não tem nada pior. Não tem sofrimento que a gente tenha consciência e comparado ao Deus derramando a sua ira sobre o povo, né? Sobre um povo, sobre pessoas. A gente não tem. Assim, não dá para explicar. É igual o inferno. O inferno, o Senhor Jesus, ele deu só uma analogia do que é o inferno. É um lugar onde tem fogo e não tem luz, que é fogo e trevas, né? Então, trevas é escuridão. Então, olha só, coisa esquisita, né? Fogo dá luz, né? Sim. Lá não. No inferno, o fogo não dá luz lá. Só queima. Só queima. Fogo, trevas, onde o bicho não morre. Tem um trem que é a tormenta lá, onde o bicho não morre. E a pranto e ranger de dentes. Isso ad eterno, né? Tem um pregador antigo que eu gosto muito dele. Ele falava assim que tem 1000 entradas pro inferno, mas não tem nenhuma saída. É um lugar onde você não sai. Sim. Quem tá lá, ele vai passar os séculos dos séculos queimando. Até o lago de fogo, até o inferno ser jogado no lago de fogo, que vai continuar queimando. Não vai sair de lá nunca. Então, assim, é tipo de sofrimento, quando a gente fala da ira de Deus, que é coisa que a gente não consegue explicar, a gente não consegue tangibilizar. Por isso que a gente fala que aquele campo de concentração é irrisório perto do que vai passar. Então, assim, crente pensando em passar e levando numa boa essa ideia da grande tribulação, tá desviado. O cara desse aí tá, no mínimo, desviado. Para não falar nem equívoco, não é, né? Poxa, eu quero ser arrebatado, eu quero ir pro céu, eu quero estar com o meu Cristo, eu trabalho para isso. Mas é aquilo que eu te falei hoje. Infelizmente, o céu ele é pouco pregado nas igrejas. Hoje... E outra coisa, o céu é pouco pregado e o inferno é menos ainda. Exato. Então, assim, as pessoas, se elas soubessem o quão maravilhoso é o céu, se elas pudessem pelo menos imaginar, eu acho que a gente teria mais desejo De ir para lá. de ir pra lá. É porque Cara, hoje eu vou andar... é só as benesses do mundo que são pregadas. Exato. Ó, nossa, eu vou andar numa rua de ouro, eu vou ter uma casa... Eu não tenho uma casa aqui, mas eu vou ter uma mansão no céu. E Jesus só não tá aqui porque ele foi preparar um lugar pra gente. Ele falou que As ia nossas preparar. moradas, É? ele foi preparar. Não, tô nossas indo lá, vou moradas. preparar. Pensa, uma mansão sendo preparada Se por ele Cristo pra nós. tá lá junto com o Criador, que criou todas as coisas, estão preparando esse lugar, né? Preparou tudo aqui já. Eles teriam o poder de fazer assim e aparecer. E eles estão tendo todo um cuidado de preparar isso. Imagina quão maravilhoso não deve ser esse lugar, cara. Eu creio que mais é dando-nos oportunidade de ir morar lá. Porque, claro, as moradas não instaladas não aconteça, apareça. Haja. Ele fala né? haja. Estaria Deus fala pronto. haja. Estaria pronto. A questão é, Deus está nos dando tempo Justamente, é o de período nos da graça. É preparar, o parênteses da graça. de nos preparar para ir lá, pra lá. Então, assim, Deus é bom, né? Na verdade, é o único que é bom, né? Sua misericórdia dura para sempre. E a gente vê, assim, que esse momento tão difícil aí que eu tava falando, então, apostasia,
e a devassidão. Por conta da não pregação do evangelho, dos falsos profetas, hoje é só o mundo, as benesses do mundo, e você vai ter aqui, você vai ter mais e mais e mais e mais, e Deus vai te dar, e se receba. Isso é novo. Se você for olhar na igreja primitiva, era repartir para que não faltasse nada para ninguém, né? Era viver todo mundo em comunhão. Ah, mas isso não é aplicável hoje. Né? Depende de quem quer viver uma vida piedosa perante Deus, né? E no século XVII, ali, eu gosto muito do período ali dos avivamentos, eu acho muito interessante, né? Do período ali que a gente vai falar ali dos reformadores, que eram gente que se entregava para Deus e vivia para Deus e morria em Deus, assim. Era cheio do Espírito Santo de Deus. E Deus operava maravilhas. Quando o cara pregava, o ouvinte era convencido do pecado, da justiça e do juízo. Ele se convertia verdadeiramente. Tinha uma conversão do 8 para 80. Sim. Ele abandonava tudo, jogava tudo fora. Aquela hora eu nem acabei de contar a história do PlayStation lá, assim. Sim. Eu, aquela lenga-lenga, de repente, a gente conversa cada coisa, né? Vai e volta. Ai, meu Deus do céu. E aí, aquele depois do sonho, que mostrou que digitou o código, a gente ficou naquela e eu brigando com a Sol, vamos jogar fora. Ela, não. Eu falei, não, isso aqui não pode, tal. De repente, eu falei assim, vou. Eu botei na caixa, assim, eu ia pular em cima dele com os 2 pés, assim, em cima do PlayStation. E aí, eu peguei e falei, vou jogar. Ela, não. Aí, de repente, isso depois de um mês, depois do sonho. Teve o sonho, não entendemos nada do sonho. Depois de um mês, Deus revelou pra ela que era o sonho. Toda vez que a gente queria fazer alguma coisa no PlayStation, eu tinha que apertar o X 3 vezes. X, tá, ia pra cá, pro X, ia pro jogo, ou então pra ver um vídeo, ou pra acessar o YouTube pelo PlayStation e tal. É sempre 3 vezes. Vocês sabem o que é X, 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 né? 666, né? E aí eu tinha que apertar 3 vezes. E qual que foi no sonho o código que a mulher, que o demônio digitou no elevador, que abriu a portinha? X, X, X. Aí ela falou, ela me comentou, ficou todo mundo assim, né? Com muito temor naquele momento. Te falei que a gente tinha que fazer isso aqui, né? Falou, não, pode fazer. Aí eu pulei em cima do bicho, quebrei tudo. Porque assim, não vou dar pra alguém. Se eu não quero um mal pra mim, eu não vou fazer pro meu próximo, né? Faz sentido. Quebrei aquilo, joguei no latão de lixo lá, quebrado, joguei tudo fora, os jogos fora, joguei tudo fora, aquele negócio. E assim, né? A conversão verdadeira, ela precisa ser do 8 pro 80, cara. Ela precisa ser do 8 para 80. Em que sentido? Você tem que abandonar a velha vida, né? Nascer de novo e seguir a Cristo de verdade e viver a vontade do seu Senhor, né? Tem uma oração antiga de um homem do passado aí também, que fala assim, fala, Cristo, me faz seu escravo para que eu seja verdadeiramente livre. E é mais ou menos assim, né? E é assim, na verdade, é literalmente assim, né? Que Deus implantar em você o querer dele para que você seja realmente livre de verdade, né? E eu vejo que hoje em dia não se prega mais essas coisas. Hoje em dia a gente está falando do evangelho terreno, né? Para a terra, para a vida boa na terra, mas o céu... Há um tempo atrás, os pregadores, eles viviam para Cristo e viviam o que pregava, né? Vivia para Cristo. Não, o foco é Cristo, eu não quero aparecer, eu quero que o nome do Senhor seja glorificado. Hoje é diferente. Hoje eu prego para que eu consiga aparecer. Eu preciso estar nos grandes congressos, eu tenho que estar pregando. Eu tenho que ter muito seguidor no YouTube, no Instagram. Então, tá muito comum isso. Hoje, a fama, que é um termo que não era usado no meio cristão, fama. Hoje nós temos os famosos. Né? Isso é triste. Eu acho importante, sim, o evangelho ser divulgado, espalhado. Hoje tem muitas ferramentas. Até porque senão, se não for assim, Jesus não volta, né? Exatamente. Todo mundo tem que ouvir, né? Todo mundo tem que ouvir. Mas acontece que quando a pessoa pega aquilo para ela, se engrandece demais, perde a essência. É por isso que não vemos muitos milagres hoje acontecer. Desviou o peão. Quando ele começa a ficar desviado. Felizmente, nós estamos com quanto tempo de live? Rapaz, bateu um recorde massa que já é quase 1h30 de conversa. Meu Deus. Isso tudo já. E eu não tô querendo cortar você de jeito nenhum. Na hora que deu 1 hora, eu falei, vou esperar aqui uma deixa. Aí eu finalizo. Tchau. Mas quem disse que eu tô querendo finalizar? Já acabou a bateria da luz, já acabou a bateria da câmera e eu já tô fazendo gambiarra aqui. Hoje eu passei mais aqui o tempo aqui só mexendo nas coisas do que falando, né? Do meio pro fim. Mas nós vamos fazer parte 2. Vai ter? Vamos. Tem que ter parte 2? O que você acha? 3, 4, 5. Aí a gente vai pegar uns temas mais polêmicos aí. Pra gente explanar. Eita. O negócio é assim. Vamos lá. Eu quero botar ele e o Divino Neves. Isso. Rapaz, vai contar os dois, o assunto não acaba não. Esse podcast, e aí vamos esperar se o pessoal quiser que a gente faça a parte 2.
A Não, gente faz. A conversa pode render, então, né? Pode render muito, vai render. Não tem tempo. Lembra que eu te falei que não tem hora pra acabar? É isso aí, ó. Vambora. Moço, 1h30 e eu não canso de ouvir, cara. Eu gosto demais de ouvir. Principalmente quando é assunto bom assim, ó. Pega Falando três indivíduos que conversa demais aí. Ixi, O negócio vai longe. Eu gosto de falar, mas eu gosto mais de ouvir. Nossa, eu quero botar meu pai aqui. Ah, meu pai gosta de falar. Meu pai vive pra Vai falar, longe. né? Ele é Vai pegador. longe. Vai Aí longe. você dá... Não, fora as experiências. Sim. E ali isso é tem melhor. experiência demais. Muito. E isso que é bom, né? Viveu. Ele viveu o que prega, Isso. vive o que prega, né? E Deus confirma, né? Por muitos meios aí, inclusive as experiências sobrenaturais. Isso é Isso. interessante. É uma coisa que você falou aqui na live, que o diabo, ele trabalha de forma individual na vida de cada pessoa. Eu acredito que Deus também, ele faz da mesma forma. Eu até comentei com o Samuel que as experiências que você tem com Deus não são as mesmas que eu tenho. Justamente. E as cobranças que Deus faz a você não vai ser as minas, mesmas. ele dá uma quantidade de minas diferente para cada um. Exatamente. Tipos de minas diferentes, dons diferentes. Exatamente. É isso aí. Então, tem coisa que não serve para você, serve para mim. Tem coisa que serve para mim, não serve para você. Eu acredito que Deus trabalha de forma individual na vida de cada pessoa. Justamente. É por isso que às vezes a gente não pode apontar para, mas o fulano ali não faz, eu faço diferente de fulano. Vai, mas Calma aí. calma aí, cada um. Deus tem a forma de trabalhar na vida de Cada cada qual um. com seus cada qual. É isso aí. É isso aí? É isso aí. Rapaz, nós estamos precisando de um patrocinador de lanche aqui, não tá? Tá, uma hora e meia de conversa. Ô, hein? Tem que dar rapaz. um refri aqui. Dizem que quando você entra de férias, você recebe um... Isso. Estamos precisando de um patrocinador aqui. Se A alguém gente quiser chama o patrocinar, convidado e viu? o convidado tem que pagar lá. Nós é Se folgado. brincar, nós vamos ter- demais, se hein? brincar, É nós vamos ter que demais. comprar pamonha só para não fazer propaganda. Porque pamonha não tem embalagem, né? É, boa, né? E o refri nós arranca a embalagem. aqui, ó. Isso, Não isso. tem nada a ver. Ninguém coisa faz suco. Mas se alguém quiser patrocinar também, fica à vontade, né? Nós é problema. humilde. Ei, você viu onde é que nós tá finalizando aqui? Tô vendo. Ó, o celularzinho na mesa, moço. Ô, nós tá O pobre. que vale é o negócio ser eficaz, é funcionar. Vamos ver, né? É isso aí. Você até travou lá na hora que você apontou pro celular, ficou quase um minuto travado. Tá travando de novo, ó. E só trava. Esse celular, Jesus. Mas tá bom, Tá das bom. próximas melhora. Dá nem pra ver minha cara lá. Acho que é isso, né? Não tem mais nada pra falar não, né? É isso, nós vamos deixar pra parte 2, né? Então tá bora. bom. Meus irmãos, obrigado pra vocês que ficou até aqui acompanhando, aprendendo, ouvindo o David falar. E que o David é bom demais de ouvir o David falar. O David fala de uma forma assim que, rapaz, eu gosto. Você vai ser um grande pregador aí. Se o Senhor Jesus Já quiser, é, rapaz. amém. Hã? Amém. Já é. Não, ele é um bom pregador, mas eu Bom quero que ele pregador. seja não grande. Um grande. Deixa o Senhor Jesus lá com os projetos dele. Não sei o que vai ter pela frente, não. Não contei ainda, tem muita história pra contar ainda. Tem Deixa pra lá. que ter então a parte 2 mesmo. Não tem como não. Tem que rolar a parte 2. Vamos ver. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí por tudo. Muito obrigado, David, por ter vindo. A paz do Senhor Jesus. Tamo junto. Precisar de mim, Meu irmão, pode contar. Prazer. Pai do Senhor. Todo nosso. Até Senhor mais. querido. Obrigado. E é isso, gente. Deus abençoe. Eu tava olhando pro computador, meu computador não tem câmera. Até Com mais. Deus, gente. Até mais. Tchau, obrigado. Tá, obrigado.